Se você vai fazer vestibular, esse vídeo é para você. O vestibular é um dos períodos mais complicados da vida de qualquer pessoa. Só quem passa ou já passou pelo vestibular sabe o que eu estou falando. Esse vídeo é voltado para quem vai fazer vestibular. Seja você um estudante ou uma estudante que ainda está na escola, no ensino médio, ou alguém que já se formou e não está enfrentando o vestibular pela primeira vez, ou até você que de repente já se formou, está fazendo uma transição de carreira e entende que o vestibular vai ser uma alternativa para você porque você quer ingressar num novo curso superior. Me acompanha até o final desse vídeo, porque o que eu vou falar aqui vai fazer toda a diferença na tua organização e preparação para o ano de 2026. Se você não me conhece, prazer. Eu sou Frederico, carinhosamente você pode me chamar de Fred. Eu sou professor de Ciências Biológicas e aqui na internet eu falo sobre estudo e ensino de biologia, eu falo sobre vestibular, sobre a preparação para esse momento tão delicado da tua vida. A primeira coisa que já é assim violentíssima é você ter que decidir o que você vai fazer da vida com tão pouca idade. 16, 17, 18 anos, às vezes um pouquinho mais velho, um pouquinho mais velha. Isso é um peso muito grande. Só essa questão já é delicadíssima, porque é difícil a gente saber o que quer. Ainda mais uma pergunta como essa: o que eu quero para a minha vida toda? O que eu vou fazer todos os dias para ganhar o pão, sustentar minha própria vida, ter minha independência? Juntar aquilo que faz sentido com o que de fato você deseja e suas inclinações pessoais é difícil, não é fácil. E aí tem muita gente que presta o vestibular estando ainda na escola, no terceiro ano do ensino médio. Isso é um nível de dificuldade acima, porque esse indivíduo ainda está dando conta da escola, ainda tem que lidar com teste, prova, simulado, boletim. A escola também pode te reprovar, afinal a escola ela é, antes do vestibular, a tua prioridade. Não dá para você falar de vestibular se você eventualmente reprova na escola. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que esse ano vai ser complicado. Vai ser um ano muito trabalhoso, um ano difícil, um ano cansativo. E aí, tem uma metáfora que eu sempre faço com os meus alunos, que é a seguinte: o ano do vestibular não é uma corrida de 100 metros, que dura ali 10 segundos. É uma maratona, são 42 quilômetros. Você não entra numa maratona como você entra numa corrida de 100 metros. Numa maratona, você precisa organizar a sua energia, você precisa dimensionar o seu gasto de energia durante a prova. Você começa tranquilo, tranquila, vai correndo e precisa a todo momento negociar com o seu corpo. Outra coisa, ninguém corre uma maratona assim do nada. Eu tô aqui de boa, vou correr uma maratona. Não é assim. Primeiro você corre 1 quilômetro, depois 5, depois 10, depois 15. Já é muito difícil chegar aos 21, a meia maratona. E da meia maratona para maratona, tem muito chão pela frente. Então a preparação é o segredo do sucesso e para isso tem que ter consistência, não tem papo. Antes de falar sobre o estudo propriamente dito, eu quero puxar a sardinha para a biologia e quero falar sobre um pouquinho de fisiologia. Algumas coisas, elas são inegociáveis e você precisa entender isso agora. O seu sono, a sua atividade física, a sua alimentação e o seu descanso. Isso faz parte da preparação, não tem papo. Se você não dormir bem, você não vai conseguir aprender direito. Durante o sono, a gente processa tudo o que aconteceu durante o dia. É um momento em que a gente está solidificando vários dos conhecimentos que a gente trabalhou tanto enquanto estava acordado para construir. Quem não dorme bem não vai conseguir aprender, não vai performar bem nas provas. A atividade física, ela é fundamental. Então, se você é uma pessoa que já faz atividade física, não pensa assim: agora é o vestibular, eu vou largar a atividade física porque eu tenho que focar nos estudos. Não faça isso. Isso é a pior das alternativas. E se você nunca fez atividade física, a minha recomendação é que você comece. Porque assim como o sono, a atividade física, ela ajuda a regular o organismo. E ela vai ser muito importante para diminuir os níveis de estresse, para aumentar o seu nível de concentração e para te preparar, de fato, para essa barra que você vai enfrentar. A alimentação também é uma aliada. Eu vou gravar outros vídeos aqui para falar sobre isso. Então, assim, ela sendo equilibrada
você pode utilizar vários tipos de nutrientes para te ajudar. Por exemplo, a cafeína, ela é algo que você pode utilizar para se manter acordado, né? Você pode usar durante o dia, principalmente no começo do dia, para acordar e estar um pouco mais disposto ou disposta. Mas não é legal usar cafeína depois ali do almoço, à tarde, porque ela fica circulando no teu corpo por algumas horas. Então isso pode prejudicar o teu sono no final do dia, sacou? Outra coisa muito importante é o teu nível de hidratação. Tem que beber água. A água participa de reações químicas dentro do nosso organismo. Então, se não tiver água, a gente não consegue lidar muito bem com as nossas reações. Você imagina você ter que lavar um quintal, lavar ali um banheiro, você só jogar sabão. Você não vai conseguir limpar. Quem te ajuda mesmo é a água. O teu corpo tem que estar bem hidratado para funcionar adequadamente. Show? O descanso é fundamental. E agora eu não estou falando só sobre o sono à noite. Eu estou falando sobre descanso enquanto mudança de atividade. De você, de repente, estar com as pessoas que você ama, né, com seus amigos, com sua família, seu namorado, sua namorada. Um momento em que você vai desligar a cabeça daquilo que está sendo o foco da sua atenção e esforço total. Então, dentro da organização do teu horário, o lazer ele precisa acontecer. Eu sou muito partidário da ideia de a gente trabalhar bastante durante a semana e no final de semana dar uma descansada. Então, de segunda a sexta, dá o teu gás. Acorda cedo, vai para a escola, vai para o curso, vai para o teu trabalho, faz o que você tem que fazer. Chegou em casa, estuda, mas quando der ali umas 9 horas da noite, se você puder, se o teu estilo de vida, né, te permitir isso, já vai se encaminhando para os finalmente durante o dia. Fred, para mim não dá. A noite é realmente o momento em que eu vou conseguir estudar. Tudo bem, então avança, mas procura fazer um recorte do número de horas de sono que você vai ter. Procura ali ter pelo menos umas 7 horas de sono adequadas, né? Se você, por exemplo, não estiver dormindo bem, estiver acordando muito durante a noite e tiver condição, procura um médico, né? Vai organizar esse sono. Às vezes, algumas coisinhas podem te ajudar. Um maracujá é sempre legal, uma melatonina. Eu não estou recomendando nada para você aqui, tá? Eu não sou médico, mas eu estou falando sobre algumas coisas dentro da biologia que são interessantes. A melatonina é uma substância que a gente produz naturalmente no organismo quando a gente está no escuro. E é muito importante você entender que ir dormir não significa deitar na cama e ficar mexendo no celular. Aquela luz vai atrapalhar o seu sono e vai prejudicar o teu ciclo do sono. Então o ideal é você, deu umas 9 horas, você já vai se encaminhando para o quarto, a meia luz, se afasta do celular. De repente pode ler alguma coisa, vai te dar aquele tédiozinho e aí você vai pegar no sono. Por que eu falei 9 horas da noite? Porque se o indivíduo, por exemplo, tem que estar na escola às 7 horas da manhã, então vamos supor que ele acorde aí às 6 horas, porque mora perto da escola. Se mora mais longe, vai ter que acordar mais cedo, né? Então, vamos supor um indivíduo que acorde às 6. Se ele for dormir às 10, então ele vai ter aí aproximadamente 8 horas de sono. Então, de 9 às 10, você está ali se preparando para dormir. Fred, isso é completamente fora da minha realidade. Tudo bem, pega o que eu estou falando e tenta adequar. Quando a gente tem uma realidade mais complicada, a gente tem problemas e todo mundo tem, a gente tem que diminuir os impactos negativos. O que eu quero dizer é que o sono, ele é uma das coisas que a gente não pode negociar. Ele é fundamental para a gente ter saúde. E aqui a gente está falando não só da saúde, mas de você ter cabeça boa para poder ter boa produtividade no que se refere ao vestibular. Agora que a gente já falou de alguns aspectos básicos da fisiologia, vamos falar sobre a preparação em si, sobre o estudo. E agora vem o ouro desse vídeo. A primeira ideia é, você precisa ler. Claro que assistir videoaula é uma forma de estudar, mas nada substitui a leitura. Então, é fundamental que você tenha livro-texto, que você tenha acesso a eles. Se você, de repente, não consegue comprar o livro agora, vai numa biblioteca, utiliza livro-texto. É muito importante que você não estude com base em alguma coisa que alguém falou. Claro que se for seu professor, você pode fazer isso. Mas eu estou falando que o conhecimento ele se constrói a partir da sua perspectiva, de forma ativa. Existe a diferença entre o aluno, o ser sem luz que precisa ser iluminado pelo professor, e o estudante, que é aquele que ativamente constrói o seu conhecimento. Então, leia, não tenha medo disso. Quando você estiver na escola, por exemplo, ou no curso, e o professor vier a dar uma aula,
procure chegar naquela aula já tendo folheado o capítulo, olhado, feito nem que seja uma leitura assim, na diagonal, uma leitura mais rápida, mas leia os capítulos dos livros, das apostilas, consuma o seu material. É muito importante que você seja amigo, que você seja amiga da leitura. A outra coisa fundamental é a escrita. Além de você ler, você precisa escrever. Quando a gente escreve, a gente ativa várias vias neurológicas importantes no sistema nervoso. Isso é fundamental para o aprendizado. Mas eu não estou falando de você copiar o livro. Você está lendo e vai copiando ali. Não é isso. Existem técnicas para isso. Fichamentos, resumos. Você pode construir modelos, fazer as suas anotações. É legal, depois de uma leitura, você se afastar daquilo que você leu, que você estudou e tentar escrever sobre aquilo. Seja uma linha, uma frase, um parágrafo, isso vai te ajudar. E retomar as suas anotações é um exercício muito importante. Então assim, e eu tô falando de escrever em papel, tá? É caneta, é lápis, é papel, porque esse movimento é muito importante. Então, tenha o hábito de escrever. Isso faz com que você entenda que é muito importante você ter caderno. Você não tem que ter um caderno bonito, você tem que ter um caderno funcional, ele tem que ter as suas anotações. A minha grande dica para você, quando você for para o colégio, para o curso, por exemplo, é assista a aula com o caderno aberto e vá fazendo anotações. Isso é poderosíssimo. Toda aula tem que ser estudada. Você chegou à sua casa, faça a revisão daquilo que foi visto no dia. Isso é muito forte, é muito poderoso, porque ajuda a criar as associações que você precisa para construir o conhecimento. Então anote durante a aula, anote enquanto você estiver fazendo os seus estudos. Se é um momento de leitura mais fluida, faça a leitura e depois faça algumas anotações. As técnicas de fichamento e resumo são muito legais. Criação de modelos também. Eu vou falar sobre isso em outros momentos aqui no meu canal. O penúltimo ponto são os exercícios. Então você faz leitura, faz anotações e aí, depois disso tudo, você aplica o conhecimento. Existem exercícios que são de fixação, o arroz com feijão, o basicão, eles são muito importantes. Existem exercícios de aprofundamento, já são um pouco mais elaborados. E existem as questões de vestibular, essas são mais desafiadoras, elas vão de fato exigir mais de você. Ter noção desses tipos de questão e fazê-las é muito importante porque você está aplicando aquilo que você construiu com a leitura e com as anotações. Então, tenha o hábito de fazer exercícios. Eu gosto muito na organização do horário de estudo de ter momentos de leitura com anotações e ter momentos de exercício. Eu não gosto muito de misturar as duas coisas porque fica confuso. Eu acho que a aplicação dos exercícios ela tem que acontecer depois que você finalizou a teoria. Isso para mim é o ouro. É o que eu faço normalmente com os meus estudantes nesses mais de 10 anos que eu estou na sala de aula preparando a galera para o vestibular. O último ponto desse vídeo é fazer provas anteriores. Se você vai enfrentar um vestibular específico, você tem que saber como a banca funciona. Então, fazer uma prova discursiva de biologia da UERJ não é a mesma coisa que fazer uma prova discursiva de biologia da FUVEST, por exemplo. Então, é muito importante que você compreenda a estrutura da prova. O exame de qualificação da UERJ, por exemplo, para quem é do Rio de Janeiro, ele tem características muito específicas. É muito comum que você não veja uma questão só de biologia, ela pode ter ali aspectos da química, da física, da matemática juntos. Isso é mais complicado, porque muitos estudantes acham que estudar biologia é ficar memorizando palavrinhas complicadas. Não é. Por isso que eu defendo a ideia de compreender os processos, porque aí você realmente cria conhecimento. Então, faça provas anteriores e não deixe isso para o final do ano, não. Vá diluindo, vá fazendo ao longo do ano. Entra lá no site, por exemplo, da UERJ, baixa as provas e vai olhando aos poucos, né? Vai fazendo, tira aí um dia, senta e faz a prova direto. O que eu não recomendo é você fazer uma prova, tentar fazer uma prova com outras coisas acontecendo. Então, não bota música, não bota vídeo, deixa o celular longe. Na verdade, coloca um timer ali, né? Só para você controlar o tempo. Senta e faz a prova até o final. Isso é muito importante porque você vai, na verdade, simular a prova e depois, olhando o gabarito,
E repara, pode ser que você leia a questão e você não saiba o que de fato você tem que responder ali. Mas quando você lê o gabarito e compara com o que você tentou, aí você cria associações muito importantes. Então, não tem como você pensar em fazer vestibular sem fazer provas anteriores, né? A maioria de quem me assiste vai fazer Enem. Então, faça as provas anteriores. A gente está falando aí de, no mínimo, os últimos 5 anos. De forma mais densa, os últimos 10 anos é legal. Tem que diluir isso ao longo do ano. Bom, a gente chegou ao final desse vídeo. Isso é um pouco do que eu discuto normalmente com os meus alunos no começo do ano, quando eles vão se preparar para o vestibular. Tem mais coisa para a gente abordar, mas isso vai ficar para outros encontros. Eu quero te pedir para colocar aqui nos comentários o que você achou, se tem algum tópico que você gostaria que eu desenvolvesse mais, ou se tem algum assunto que você gostaria de pedir. Eu sempre vou fazer materiais que envolvam a minha experiência e aspectos biológicos, porque você e eu somos organismos, né? Então a biologia não pode ser excluída da minha análise. Então, quero te agradecer pela tua atenção, larga o dedo aí na curtida, compartilha esse material com quem você sabe que pode ser uma boa experiência e a gente se vê numa próxima. Valeu, um forte abraço.